vamos para Ezequiel 15. E depois de tanto alerta do Senhor para a nossa vida com esse estudo, né, sobre os falsos mestres, falsos profetas, agora nós vamos ver uma parábola aqui que traz um ensinamento muito importante e é um ensinamento que se estende, né? O Senhor, Ele, por meio dos seus profetas, falava com o povo por meio de parábolas, e Jesus também falava por meio de parábolas e ensinava o povo. E nada do que era aplicado ali por meio de alegorias, de parábolas, eram enigmáticos demais. Na verdade, eram conceitos muito conhecidos por eles, porque fazia parte do cotidiano deles, as coisas. Então, nós vamos ler hoje um capítulo curto comparado aos outros que nós lemos, mas nós vamos traçar um paralelo também com João, capítulo 15. Se você quiser já deixar separada a página de João 15 para depois acompanhar, porque vai estar no meio da explicação, aí já adianta aí para você não se perder na hora procurando. Então, Ezequiel 15 e coincidentemente João 15 nós vamos ler. Amém? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, por que mais é o sarmento de videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para que se lhe pendure algum objeto? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Se ambas as suas extremidades consomem o fogo e o meio dele fica também queimado, serviria acaso para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo ou sendo queimado, se faria dele qualquer obra. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como o sarmento da videira entre as árvores do bosque, que dei ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles, ainda que saiam do fogo. O fogo os consumirá, e sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver voltado o rosto contra eles. Tornarei a terra em desolação, porquanto cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. Aqui ele começa fazendo uma pergunta, né? Fazendo uma comparação de Jerusalém, do povo de Israel, com uma videira e com o sarmento da videira. O sarmento, ele é o ramo, né? O ramo mais jovem da videira. E é do sarmento ou é do ramo que os frutos são produzidos. E o sarmento, ele tem muita seiva alimentando ele. É vamos dizer, um ramo jovem, né? Um ramo verde, cheio de seiva. E apesar desse ramo ser para produzir fruto, no tempo ali de Ezequiel, nos tempos antigos, e dentro de história grega, de historiadores gregos, né, dentro das escrituras de historiadores gregos e comentários rabínicos, a gente vê que esse sarmento, esse ramo de videira, ele também era usado como combustível, um combustível doméstico para esquentar a casa ou para esquentar comida, porque era difícil achar lenha na região, no território de Israel e no tempo antigo. Então o sarmento ele era também usado, era um subproduto, né? Porque a videira, na verdade, ela servia para produzir vinho, para produzir a uva, que era alimento, o suco e tudo mais. Mas o sarmento ele era um subproduto da videira que era utilizado. Então todo galho, né? Todo ramo, na verdade, não galho, perdão, mas todo ramo que não produzia fruto, ele era cortado e colocado no fogo, ia servir de outra coisa. Só que um ramo, um sarmento conectado à videira estava sendo alimentado pela seiva e produzia vida. Um sarmento, um ramo que é cortado porque é infrutífero,
ele queima e perde a sua importância. E o ramo ou sarmento, eles são finos, então não servem para você usá-los de estaca ou construir alguma coisa, usá-los para sustentação, porque eles são maleáveis. Então, por isso aqui a gente vê o versículo 3 falando: toma-se dele madeira para fazer alguma obra, ou toma-se dele alguma estaca para que se lhe pendure algum objeto, porque um tronco mais rígido, ou um pedaço da árvore que seja mais firme, ele vai ter uma utilidade maior, ele vai servir para outra coisa. Por exemplo, a madeira de acácia. A madeira de acácia, ela era usada para fazer objetos, para talhar móveis. Ela foi usada, inclusive, como matéria-prima para a construção do tabernáculo, e dos objetos, que depois foram para o templo. A arca, as mesas do propiciatório, o altar, todos eram de madeira de acácia revestido com ouro ou com bronze. Então, quando a madeira ela tem uma utilidade, ela foi criada para aquilo e ela está sendo usada, o tronco da árvore está sendo usado para aquilo que ele foi criado para ser, ele é útil. Mas se ele não está cumprindo a sua função, ele se torna inútil. Então, a comparação que o Senhor faz aqui é com a vida espiritual de Israel, de Jerusalém, no caso. Jerusalém e Israel também, porque quando nós lemos em Isaías, capítulo 5, versículo 7, ali tem também, de novo, uma comparação de uma vinha plantada pelo Senhor e que representava a casa de Israel. Então, desde sempre, o Senhor chamou Israel com essa alegoria de videira, de vinha, até de oliveira. Então, Isaías 5:7 diz: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Então, a vinha que foi plantada no meio do bosque, a videira plantada no meio do bosque, significa o quê? O povo de Israel plantado na terra no meio das outras nações. Só que o povo de Israel, ele tinha um propósito. Sendo sacerdote das nações, ensinaria as nações a respeito do Criador dos céus e da terra. E para que isso fosse feito com fidelidade e integridade, precisava cumprir leis. A lei de Moisés, ela santificava, ela separava o povo de Israel para que, por dentro da aliança que Deus fez com eles, eles revelassem a sabedoria que vem do alto, que andar com o Senhor é prosperidade em todas as áreas da vida. Esse povo seria visto como um povo sábio e inteligente se cumprisse todos os mandamentos aos olhos das nações, e as nações aprenderiam com eles a respeito do Criador dos céus e da terra. Deus sempre colocou na terra alguém anunciando a respeito dele, alguém dando essa boa notícia de que ele é bom, de que ele é misericordioso, de que dele vem graça, vem poder, vem restauração, vem transformação. Mas esse povo se colocou como um ramo, um sarmento inútil, infrutífero, porque não estavam mais cumprindo com a aliança que tinham com o Senhor, quebraram mandamentos, que não somente mandamentos em relação ao culto ao Senhor, porque a gente está vendo muito a idolatria, só que outros mandamentos também estavam sendo quebrados por eles. O mandamento de não oprimir os irmãos, de não cobrar juros, a violência, ela estava já enraizada ali no meio do povo, então havia tudo quanto é comportamento fora da reta justiça se manifestando no meio do povo de Jerusalém. A gente vê em Isaías que é falado que o povo de Judá é o povo de... tem um termo aqui, é o povo... Peraí, estou na página errada. É a planta dileta do Senhor. Então, Jerusalém, está situado na região próxima a Judá,
entre Benjamim, na verdade a tribo de Benjamim, né, que o templo foi construído, mas aquela região, Judá, é o reino de Judá, né? Não é somente a tribo, o local de herança da tribo, mas quando se fala de Judá, está se referindo ao povo do Reino Sul. E esse era um povo separado porque a linhagem davídica, ela estava reinando ali e tinha uma promessa sobre Davi, de que o seu descendente reinaria eternamente, o ungido de Deus, o Messias. Então o Senhor planta a vinha, colocou esse sarmento ali em Jerusalém, e esse sarmento que foi plantado no meio dos bosques, ele era para ser frutífero e para alimentar os habitantes ali com a palavra de Deus, com a lei do Senhor. Essa quebra de aliança, esse descumprimento, estava fazendo com que eles produzissem frutos mais de iniquidade e injustiça do que frutos de justiça. Agora nós vamos abrir lá em João, no capítulo 15, porque a gente vai ver que o que Jesus ele fala não foi uma coisa assim que ele inventou na hora, não foi um ensino novo. O que a gente precisa se lembrar daquele momento em que essas palavras de Jesus estavam sendo faladas ali, né, ditas ali para o povo? Era um povo ensinado pelos fariseus, porque os fariseus é que tinham contato com as classes mais baixas, eles é que eram os responsáveis pela construção das sinagogas nas aldeias e nas regiões, né, mais pobres. Eles levavam para o povo o acesso à Torá, e eles liam a Torá, os Salmos e os profetas nos Shabat, que são os sábados, que eram os dias de culto e de ensino da lei do Senhor. Então eles sabiam o que estava escrito a respeito de Israel ser a vinha, a respeito do que acontecia com os ramos infrutíferos, do que acontecia, como Deus ele trazia juízo sobre aqueles que estavam sendo inúteis para o propósito ao qual foram chamados. E aí Jesus fala o seguinte, do versículo 1 a 6 nós vamos ler: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo, o sarmento, que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podes dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos, ou os sarmentos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do sarmento, e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. Então Jesus ele está trazendo para ele essa palavra do Senhor de escolhido, né? Jerusalém era a cidade amada de Deus, aonde ele escolheu manifestar a sua glória. Jerusalém era onde o reino de Davi foi estabelecido, e dali, né, do palácio, ele, não era o templo, né, o palácio de Davi, da cidade de Davi, ele regia todo o reino que naquele tempo era unificado, não era reino sul, reino norte. E para Davi foi dada a promessa de que o ungido do Senhor viria de sua linhagem e esse reinaria eternamente. Então, está claro que se Jesus está falando que ele é a própria videira, isso não é ganância, isso não é soberba, isso não é auto-vanglória, mas isso é cumprimento de promessa. Ele está falando, eu fui plantado e de mim, todo aquele que está conectado a mim vai gerar fruto para o Senhor. A aliança é por meio da fé em Jesus Cristo. A partir de todo o cumprimento do ministério de reconciliação, a qual foi dado toda a lei para que isso se tornasse pleno em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo,
A partir disso, a aliança não é mais por meio de uma circuncisão e a salvação não é mais por somente cumprir 613 mandamentos, que eram muitos e é difícil você se manter íntegro cumprindo 613 mandamentos. Mas mais ainda para o homem, porque nem para o homem eram os 613, a mulher ainda não tinha tantos mandamentos assim. Mas se nós analisarmos o feito do Senhor, essa graça que o Senhor derrama sobre a nossa vida, nessa nova aliança mediante a fé em Cristo Jesus, ela torna toda a palavra plena, completa. E uma vida plena você só tem em Cristo. Você pode ter uma vida boa na terra, com riquezas, com influência, com poder, dando tudo certo, mas vida plena é vida que corpo, alma e espírito estão vivificados e são abundantes. A verdadeira paz, a bem-estar, a alegria de verdade. Não é uma alegria condicionada, não é um amor condicionado, não é uma paz condicionada, porque vem do alto, vem da fonte. E por isso Jesus fala, vocês vão ser frutíferos se estiverem conectados a mim. Ele é a videira que vai trazer sobre nós que estamos associados a Ele a palavra que alimenta. E a palavra é o que limpa, porque ele fala assim, vocês, lá no versículo, que eu não estou com o versículo aqui, eu anotei, mas está escrito, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim. Todo ramo que dá fruto, Deus, que é o agricultor, limpa. Como que Deus nos limpa? Por meio da sua palavra, que restaura a nossa alma. É muito básico. Você quer ser próspero, você quer ser abençoado, você está esperando bênção do Senhor? Você gosta daqueles ministrações meio coach que dá 3 passos? Eu vou te dar 3 passos, então. Obedece, cumpre a palavra e guarda ela. Pronto. Os 3 passos práticos estão escritos desde a lei de Moisés para a gente. Observa, guarda e cumpre. É só obedecer. Não tem nenhum segredo. Então, para que nós estejamos limpos, purifica meu coração, Senhor. Quanto tempo você lê de palavra durante a sua semana para o seu coração estar sendo purificado? O sangue de Jesus nos purifica da condenação do pecado. Mas a nossa alma, ela é purificada, a nossa mente é purificada se a gente estiver meditando na palavra todos os dias da nossa vida. Não é só ouvindo alguém ministrando, não é só, no nosso caso, que nós nos reunimos de quinta ou de domingo, mas são todos os dias. E não é para, é uma disciplina espiritual. Não é para ser uma disciplina, é para ser parte da tua essência, teu alimento. Fome de justiça, não é nada mais, nada menos do que fome de ler a palavra, de se alimentar dela, de se fortalecer nela, de se limpar nela. A palavra, ela é fundamental para nós. E então, Israel foi plantado por Deus para cumprir um propósito, que era dar frutos de justiça. Nós somos enxertados na videira, nós nos tornamos ramo de Jesus Cristo para gerarmos frutos de justiça. Agora, o que é fruto de justiça? Porque se é para a gente ser frutífero, é para frutificar algo. E o que a gente deve frutificar é isso, é justiça. E a justiça, ela é uma ação, um comportamento ou uma vida que corresponde à vontade de Deus. E a vontade de Deus é o que está escrito. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Leia a palavra e você vai descobrir. Qual que é a vontade boa, perfeita e agradável? Leia a palavra e você vai descobrir. Que não é a vontade de te fazer feliz, a vontade de realizar os seus sonhos. E muita gente confunde, Acha que, o meu plano não deu certo, mas a vontade de Deus é perfeita, achando que isso só se refere a planos, projetos, e não. A vontade de Deus, está escrito, Jesus diz que a vontade dele é que todos sejam salvos. E só uma forma de ser salvo, crendo que o seu filho foi enviado, morreu
se fazendo maldição no nosso lugar e foi ressuscitado pelo Espírito Santo. E o seu filho é o homem. Foi um homem que morreu por nós. O Filho de Deus, ele é homem. Amém? E sendo homem, ele andou em justiça. Ele fez e produziu frutos de justiça que glorificavam ao Pai. E por isso foi morto injustamente. E sendo morto injustamente, ele pôde reaver a sua vida, porque ele deu a vida dele. Ninguém a tomou dele, ele entregou a vida dele. Porque ele poderia ter pleiteado a causa, porque Isaías 54 tem um versículo que diz que toda arma forjada contra ti não prosperará. E o justo, ele tem por direito pleitear sua causa em juízo. Então Jesus poderia ter ido diante do Pai e falado: eu não fiz nada, estão querendo me matar. Se não fosse plano do Senhor, o ministério de reconciliação não fizesse parte do plano de salvação por meio da vida de um homem justo, Jesus teria sido liberto, né, da morte, teria sido livrado da morte pelo Pai. Mas o Pai permitiu ele ser morto injustamente e o ressuscitou, tornando primogênito dos mortos. Ele é o primeiro que recebe uma vida regenerada, um corpo regenerado, glorificado, restaurando tudo que Adão e Eva perderam com a desobediência deles. Então, quer ser próspero, quer ser abençoado, quer estar conectado ao Pai, quer ser um com Cristo, ouça, guarde, pratique e medite na palavra do Senhor, porque é a palavra que vai te limpar. Ele te limpa por meio da palavra. Você não consegue saber o que está certo e o que está errado na sua vida se a palavra não te mostrar o que precisa ser podado. Então, muita coisa que a gente comete de erro é por ignorância da lei, ignorância dos princípios da lei, ignorância do que é a justiça do Eterno. Salmo 92, 12 a 14, são versos muito bonitos, que falam sobre o justo florescer, o justo ser como uma palmeira, como o cedro do Líbano. E aí, no último versículo, ele fala assim: na velhice dará ainda frutos, serão cheios, o justo florescerá como uma palmeira, começa no versículo 12, aí no 14, 15, vai falar que na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Então, as folhagens não secam, estão sempre alimentados por seiva, estão sempre jovens, renovados, para anunciar que o Senhor é reto. É por isso que você é frutífero, para anunciar que Deus é justo, que Deus é reto e que Ele governa, Ele é um e não existe outro além dele. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. E se nós estamos enxertados num Senhor justo, o Messias, Cristo Jesus, Filho de Deus, que é o resplendor da glória de Deus e manifesta a justiça do Pai, nós também precisamos manifestar a justiça do Senhor. Isso é gerar frutos de justiça. Então, a vida ligada a Jesus, que é a videira verdadeira, ela se torna plena e justa. Nós vamos sendo limpos, podados pelo Senhor por meio da sua palavra, que vai nos ensinando o que ainda está errado e a gente precisa mudar. O fruto de justiça, ele só flui da conexão com Deus. No tempo de Ezequiel, essa conexão era feita por meio da circuncisão e do cumprimento da lei, que era por onde vinha a salvação do povo de Israel. Nos tempos atuais, a partir de agora, depois de tudo que Jesus fez, é por meio da fé. A fé, né, é em Jesus Cristo, ela derrama graça sobre nós, perdão dos nossos pecados, nos dá nova criatura, nos faz uma nova criatura, nos dá um coração novo, um coração de carne, em que a lei do Senhor é impressa. E assim nós vamos viver sendo agora limpos e podados pelos ensinamentos de Jesus, que nada mais são do que a palavra de Deus, a vontade de Deus, que foi expressa por meio da lei.
que está cheio de princípio para a gente aprender. Amém? E andar ligado a Jesus, então, é obedecer, é amar, porque Jesus ensinou que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, isso era um mandamento em Deuteronômio, e também amar ao próximo como a si mesmo, e fazer boas obras, ou seja, isso é um reflexo da presença de Deus Pai, da presença do Altíssimo, da presença do Eterno, a nossa rocha, em quem não há injustiça em nós. Por isso, nós ficamos cada vez mais frutíferos quando conectados com o Senhor. Justiça, então, é uma ação completa, e o fruto pleno só acontece em união com o ungido de Deus, Jesus Cristo. Amém? Então, que isso tudo te faça entender ainda mais por que você precisa buscar o Senhor Jesus e por que a palavra do Senhor ela não muda. É isso que a gente vê, né? Tanto no Antigo Testamento como no Novo, a palavra não mudou. Ela só foi ela se tornou, na verdade, mais plena através de Jesus Cristo e completa. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida.